Paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Estamos aqui já no nosso sétimo dia, da nossa leitura anual da Bíblia. E estamos chegando no nosso sétimo dia, amém? Bom, se você está pela primeira vez nesse vídeo, nós estamos lendo a Bíblia no decorrer de um ano. Nós vamos ler toda ela. E eu quero te motivar a ler juntamente conosco, Se você não começou lá do princípio, do capítulo 1 de Gênesis, está vendo pela primeira vez, não tem problema, siga a gente daqui para frente. Todos os dias terá um devocional aplicativo sobre um dos versículos daquela porção que nós lemos naquele dia, E se você já tem nos acompanhado, não desanime, permaneça firme, amém? Bom, a porção de hoje foi do capítulo 20 ao capítulo 22 de Gênesis. Então, se você já leu, vamos meditar na palavra do Senhor. Se você não leu, pausa o vídeo, faça a sua leitura, ou após o término do vídeo, faça a sua leitura lá. Mas é importante que você leia antes, para que você venha para o vídeo já dentro do contexto que nós vamos trabalhar. Amém? Bom, porção de hoje, Gênesis 20 ao capítulo 22. E o versículo que vai ficar para o nosso devocional de meditação hoje é o capítulo 22 e o verso de número 18. Amém? Então abra aí a tua Bíblia, acompanhe comigo e diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 22, verso 18. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Amém? Bom, vamos lá, amados. Nós tínhamos visto aí que Abraão, teve uma mudança de nome, de Abrão para Abraão, e que Saraí também teve uma mudança de nome, de Saraí para Sara, certo? E nós vimos que Deus reforçou a promessa de um filho, a promessa de um descendente para Abraão. E Deus até falou que para ele nada era impossível, correto? E nós trabalhamos muito forte em cima disso, E quero que você continue crendo nisso. Agora nós vamos ver que Isaac, que era o filho da promessa, ele já havia nascido, Sara estava feliz, e quando vai chegar ali o tempo de Isaac desmamar, há um novo conflito dentro da família de Abraão, No caso, Ismael, que é o filho mais velho de Abraão, entra ali numa zombaria, em uma pequena contenda com Isaac, E Sara manda eles embora. Abraão fica ressentido, mas Deus disse para ele que Deus tinha planos com Ismael, porém o filho da promessa seria Isaac, Bom, no capítulo 22, nós vamos ver que Deus, agora já com Isaac com uma certa idade, já circuncidado, já um moço, Deus vai falar com Abraão, e o texto diz que Deus pôs Abraão à prova. Amados, é muito importante o cristão ter uma maturidade e entender que as provações, vou repetir, as provações, não as tentações, as provações vêm sempre de Deus. É Deus que nos testa, é Deus que nos põe à prova para ver se nós estamos crescendo e desenvolvendo na fé, correto? Então Deus pôs Abraão à prova. E qual era a prova? A prova seria: Abraão, você me ama mais do que o seu filho? Me dê o filho que eu te dei. E Deus pediu Isaac em sacrifício. Bom, amados, é muito interessante nós observarmos que Abraão, ele então chama os seus servos, separa um jumento, e ele coloca ali, separa ali a lenha e separa ali o fogo. E enquanto eles estão indo para o monte para sacrificar a Deus, ninguém sabe do que Deus tinha pedido para Abraão. Apenas Abraão, nem os servos e nem o menino. Quando ele chega ao pé do monte, ele diz para os servos: vocês esperam aqui, porque eu e o menino vamos subir lá, e havendo adorado a Deus, voltaremos. Aqui já tem um ensinamento muito importante para nós.
né? Não é o nosso foco, mas Abraão já tinha uma visão, né, de que Deus iria fazer algo. Mesmo que Isaac morresse, diz o escritor de Hebreus, ele cria que Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos, né? Então, Isaac faz um questionamento. Ele diz: pai, aqui nós temos a lenha e nós temos o fogo, mas e o cordeiro para o holocausto? Aonde se encontra? Então Abraão mais uma vez demonstra fé. Ele diz: Deus proverá para você, Isaque, o cordeiro. Aleluia, né? Bom, chegado eles no local, ele prepara o altar, ele coloca a lenha sobre o altar, e então ele pega o seu filho tão amado, filho da promessa, e põe sobre o altar. E antes que ele venha sacrificar o seu filho, Deus vai falar com ele: Abraão, Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que você teme a Deus. Amados, a obediência a Deus, por mais difícil que seja, obedecer a Deus é símbolo de temor, né? Então Abraão tira o menino de sobre o altar, e mais uma vez o anjo diz para ele: olha, existe um cordeiro ali nos arbustos, você pode pegar ele e oferecer ele em sacrifício. Então Deus provê para Abraão, provê para Isaque o escape, o cordeiro. E aquele monte vai ser chamado de o Senhor proverá, porque ali Deus proveu para Abraão o que ele precisava por causa da fidelidade dele. Amém? Mas nós vamos chegar no texto que nós lemos. Então Deus novamente fala com Abraão. E preste bem atenção, ele diz: na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Irmãos, a descendência aqui não está no plural, está no singular. Então ele está dizendo na sua, não nas suas descendências, como se fosse mais uma pessoa, mas no singular. Quem é essa descendência de Abraão, no qual todas as nações da terra serão abençoadas, serão benditas? Essa descendência é Jesus, o nosso Salvador. E isso nos confirma lá em Gálatas capítulo 3, o verso 16, onde Paulo diz que essa descendência que o anjo cita para Abraão era Jesus. Então, em Jesus, todas as nações da terra são abençoadas. Porém, Jesus ainda não tinha vindo. Então existe um condicional aqui após a vírgula. E o anjo continua dizendo para ele, diz que todas as nações da terra seriam benditas em Jesus. Por quê? Porque Abraão obedeceu a voz do Senhor. Irmãos, preste bem atenção. Tiago vai dizer para nós que a fé sem obras, ela é morta, certo? E a fé, ela precisa resultar em algo. Então a obediência, ela é o resultado de uma fé verdadeira. Se você crê em Deus, você obedece a esse Deus. Se você crê na palavra, você obedece essa palavra. E quando nós obedecemos, o que acontece? Somos somente nós que somos abençoados? Não. Muitas outras pessoas ao nosso redor e outras gerações são abençoadas por causa da nossa obediência. Amém? Então, o que eu quero deixar para você hoje é: obedeça a Deus, por mais difícil que pareça, por mais que Ele tenha pedido algo para você que vai te exigir muito, e geralmente Ele pede coisas que exigem muito do ser humano, mas obedeça a Deus, porque a sua obediência prova a sua fé, e não somente prova a sua fé, ela gera provisões de Deus e ela gera bênçãos de Deus. Amém? Esse é o nosso devocional de hoje. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você. Aí onde você está agora, feche seus olhos, abra o seu coração, e se você quiser apresentar alguém, nós vamos orar agora e você apresenta essa pessoa nas mãos do Senhor. E não se esqueça, se você estiver sendo provado, vá até onde Deus te mandar ir. Faça o que Ele te mandou fazer, porque o Deus que prova é o Deus que provê
Amém? E o Deus que prova, espera na nossa prova a obediência, a fé e a voz de Deus. Amém? Então obedeça a Deus e Ele vai te abençoar. Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, nessa manhã, Senhor, nós queremos te louvar, queremos te bendizer e queremos te glorificar. Por mais que pareça difícil, as provações que nós temos passado vêm do Senhor, vêm das suas mãos. Eu creio, ó Deus, que todas as provações têm um propósito, têm uma finalidade. O Senhor tem um plano para realizar sobre as nossas vidas. Senhor, ó Pai eterno, então nós oramos nessa manhã, te pedindo, Senhor, não para que o Senhor nos tire da prova, mas para que o Senhor nos sustente no meio dessas provas. Nos guarda, Senhor, nos livra e nos dá força para irmos até o final, até onde o Senhor tem nos provado e aonde o Senhor quer que nós cheguemos. Porque no momento certo, na hora certa, o Senhor não nos rejeitará. Muito pelo contrário, o Senhor nos proverá o Cordeiro, o Senhor nos proverá a cura, a porta aberta, a restauração e a transformação. E não somente isso, o Senhor, pela nossa obediência, nos abençoará em Cristo Jesus. Senhor, eu oro por essa pessoa que está agora me ouvindo e te peço também a força do Senhor sobre a vida dela. Guarda, livra e abençoa, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Quero te convidar a fazer uma visita na nossa igreja, que fica no Jardim Julieta, na rua Manuel Pinheiros Matos, 771, próximo ao CD da Dori. Amém? Ficaremos muito felizes de te ter ali conosco, você e sua família. Que Deus abençoe, continua firme na leitura da Bíblia e um ótimo dia para você e para sua casa, em nome de Jesus.